Bem, meus queridos amigos e irmãos, muito boa noite. Estamos aqui para mais um programaço. Chico Xavier, o apóstolo da mediunidade, sempre na companhia do meu querido amigo Leonardo Marmo Moreira. Leonardo é articulista espírita de duas das maiores publicações espíritas do Brasil, a centenária revista Reformador e a revista O Consolador, uma revista semanal web tradicionalíssima do Paraná, e a Reformador, a revista nacional, né? O órgão de divulgação do movimento espírita no Brasil, através da Igreja Federação Espírita Brasileira. Então, esse programa aqui trazemos fatos da obra do Chico, não é? Mostrando essa mediunidade, né? Polimorfa, fabulosa, deste grande homem, né? O homem que viveu na Terra, o apostolado mediúnico. Na noite de hoje é um tema que promete, né? A tragédia na visão, na anamnese espírita. Claro, através da obra do querido Chico Xavier. Como é que o espiritismo vê a questão das tragédias, já? Então, o Leonardo Marmo já está aqui do meu lado esperando, né? Pacientemente, para eu fazer essa abertura. Vou aqui elevar meu pensamento a Deus, junto com vocês, pedir que a nossa reunião decorra num clima de paz, de harmonia, como sempre acontece, e que possamos despertar no coração de cada um a importância de estudar a obra do Chico Xavier, para internalizarmos essas informações que, com certeza, nos levarão a uma evolução espiritual constante, se verdadeiramente queiramos aplicar esses princípios na nossa vida. Então, pedindo permissão a Jesus, a quem tudo devemos, iniciamos o nosso programa da noite de hoje. Bem, meus queridos irmãos, deixa eu colocar aqui o homem lá de São João del Rei, meu querido Leonardo Marmo, que vai entrar dessa cidade histórica, maravilhosa, para conversar conosco 2 minutinhos. Bem, meus queridos amigos e irmãos, muito boa noite. Aqui estamos para mais um programa Chico Xavier, o apóstolo da mediunidade, né? Eu fiz a abertura, já dei todos os créditos para o nosso nobre entrevistado. Vou dar boa noite agora a ele. Leonardo Marmo, quanta luz nesse ambiente. Tudo bom, Leonardo Marmo? Como vai você? Tudo bem, Bruno? Mais uma vez, é uma grande alegria estar com você novamente para a gente discutir temas doutrinários, especificamente associados à vida e à obra de Chico Xavier, em homenagem a Chico, que é a proposta do nosso programa nessa segunda fase, não é? Na primeira fase a gente falava sobre notícias da imprensa espírita, agora nessa fase Chico Xavier, mas é sempre uma alegria que se renova e eu fico muito satisfeito da gente poder fazer um estudo. Esperamos que ele possa ser útil não só para nós, mas para os amigos que nos honram com a sua atenção. E, obviamente, será, porque a gente está sempre estudando, né, Bruno? Sem a pretensão de esgotar os temas que são difíceis, mas tentando dar uma contribuição na busca do esclarecimento espírita, que é muito importante para que a gente aprenda a viver. Então, fico muito satisfeito de estar mais uma vez com você aí. E vamos lá, força Mbappé, né? Força Zidane. Você tá meio virado aí, você está torcendo para os adversários aí, com essa camisa da França. Viva la France! Viva O, a o, França. o Marmo, veja bem, é uma questão de amenidade, mas não vou poder deixar de falar. O pessoal pegava muito perto do Marmo, porque a imagem da tela dele ficava sempre com a sombra, né? Leonardo Marmo, Dona Juliana comprou um computador novo, foi? Eu estou com um computador novo, mas eu acho que é mais a luminária, né? Mas a câmera também. A câmera desse tá melhor do que a do outro computador, né? O que a gente estava usando. Mas Aí acho que eu disse, brincando a Marmo, só tem uma desvantagem, viu, Marmo? O pessoal vai ver agora e ter certeza que o bonito aqui da tela sou eu, viu? Sou eu. Tô brincando, meu amigo. Você é jovem, né? Jovial, mas fica muito melhor, Marmo. Parabéns aí. Mas vamos lá. Marmo, eu escolhi, você há de convir, né?
uma questão que não é simples, é uma questão delicada, né? Da gente abordar a questão das tragédias. Claro que o programa é sobre Chico Xavier, sobre a obra do Chico, que a gente reverencia, né? Uma obra importantíssima, mas eu quero, como primeira pergunta, no sentido amplo, geral, né? A tragédia vinculada à lei de destruição, Leonardo Marmo, a tragédia na visão espírita, numa anamnese espírita, a tragédia tem um papel a cumprir, Marmon? É, tem, tem, mas é um papel que a gente se nega a aceitar, né, Bruno? A gente se nega a aceitar porque ela é muito chocante quando ela acontece, né? Ela é muito chocante. Eu assisti uma vez, Bruno, o reverendo Caio Fábio dizendo assim, numa entrevista a um órgão da imprensa convencional, a pessoa, ele tinha enfrentado a morte do filho dele. Aí a entrevistadora perguntou assim: mas você não brigou com Deus? Você não perdeu a sua fé em Deus, a sua religiosidade, quando você enfrentou a morte do filho? Não houve uma revolta, ou pelo menos um momento de revolta? Ele falou assim: a minha inteligência jamais permitiu que isso acontecesse. Por quê? Porque eu jamais me revoltei contra Deus quando a morte atingiu os filhos dos meus vizinhos, quando a morte atingiu os filhos das pessoas da minha cidade. E isso está acontecendo a todo momento. Então, por que eu revoltaria quando a providência divina, ou as leis da vida, ou as leis do universo, é, a essas leis aproveram atingir o meu lar, sendo que eu nunca achei que Deus estava sendo injusto quando acontecia no lar do vizinho. Então, isso parece um pouco aquela história do Emmanuel, né? Quando o Chico estava chorando muito, que é uma das tragédias da vida dele, pela morte do José Xavier e as crianças desamparadas e aquela situação toda. Aí o Emmanuel falou assim: mas olha, tem um monte de gente, um monte de crianças aqui em instituições, e eu nunca vi você ir lá chorar pela situação delas. Então, a dor Xavier não é uma dor maior do que a dor Silva, a dor Carvalho, a dor das outras famílias. Então, realmente, Bruno, essa questão ela é difícil, porque nós não aceitamos muito, nós temos muita dificuldade de aceitar. A verdade é que nós só vamos superar essa dor, ou pelo menos diminuí-la, a partir do momento que a nossa certeza da imortalidade for total, e não só isso, for vivenciada a partir de uma percepção espiritual maior. Então, aquela famosa previsão, né? Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos mancebos sonharão sonhos. Então, essa perspectiva mostra aquilo que Charles Richer já dizia, que no futuro todos nós seremos psi. E Kardec dizia que todos somos médicos, pelo menos em potencial, temos condições de ser. E isso vai se desenvolvendo, não só pela nossa convicção, mas pelo exercício e pelo fato de que, com a evolução, a tendência é que os nossos corpos sejam menos grosseiros, os nossos perispíritos também. E aí os fenômenos da emancipação da alma e da própria percepção do mundo espiritual vão ser mais facilitados. Então, a partir do momento que essa imortalidade da alma ser, não só passar a ser racionalmente comprovada, mas principalmente vivenciada na prática, na intercorrência dos fenômenos da percepção de um ser interexistente, tal como o Herculano Pires chamou Chico Xavier. A partir do momento que a gente caminhar para isso, aí sim a gente vai começar a não ficar tão traumatizado por essas experiências que nos chocam ainda. Mas até lá é um processo lento e gradual de educação e estamos caminhando para isso. Mas, de fato, ainda é um desafio. E Kardec ficou incomodado com isso também, Bruno. Sobre o predatismo. Ele discute isso no início do livro A Gênese. E os espíritos dizem que esse aspecto da lei de destruição nos incomoda muito, mas ele tem também um aspecto educativo para que nós possamos perceber
que a vida espiritual é a mais importante, que algumas hipervalorizações da vida material não fazem sentido. Então, nós precisamos valorizar a vida material, mas não hipervalorizá-la. Valorizá-la sabendo que nós somos espíritos e temos a nossa origem no mundo espiritual, para onde voltaremos, e a nossa verdadeira residência, a nossa verdadeira morada. Então, realmente, há um aspecto educativo em viver as dores e as tragédias e não ter essa perspectiva de imortalidade do corpo físico, mas encarar eventualmente a mortalidade do corpo, situações dolorosas, não tendo na vida material todas as nossas aspirações. Você me lembrou, Mármore, na tua resposta, não é, categórica, a obra do Leon Denis, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, não é? A função educadora da dor, no caso das tragédias, né? Mas, Mármore, eu queria te perguntar agora algo sobre Chico Xavier, sem ainda adentrar a obra. Vamos primeiro para a persona Chico Xavier. Tá? Então, o Chico Mármore passou por lances na sua vida, tá? Grandes dores, que a gente pode dizer, Mármore, verdadeiras tragédias pessoais. Você concorda com isso? E podia relatar aqui? Concordo sim. Acho que ele passou por dores muito grandes e algumas foram quase que tragédias, ou pequenas, ou pelo menos pequenas tragédias, né? A desencarnação da sua mãe com 5 anos, 4 para 5 anos, mas 5 anos, foi em 1915, foi um baque muito grande. Uma família pobre, sem a mãe, e ele sendo distribuído e afastado dos irmãos, sendo distribuído porque não dava para colocar uma família com muitos filhos, colocarem todos sob a tutela de uma família amiga, né? Economicamente, a família não dá conta, eram todos conhecidos e familiares e amigos pobres. Então, o Chico vai, cada um ia para um lugar, porque o pai tinha que trabalhar, o Chico vai para a casa da madrinha. Então, esse processo foi uma tragédia, que envolveu a desencarnação da mãe, a separação dos irmãos e do próprio pai. Ficou 2 anos com a madrinha e sofrendo duras surras. Então, foi um problema atrás do outro nesse contexto. Então, isso aí foi terrível para o Chico. Um segundo momento muito doloroso foi a morte da sua segunda mãe, Dona Cidália Batista, em 31, quando ele tinha 21 anos. Então, a sua segunda mãe desencarnou ainda jovem, 1931. Chico tinha 21, antes da publicação de Parnaso de Além-Túmulo. Foi um segundo caso muito doloroso para o Chico. Um terceiro foi a morte do seu irmão José Xavier, porque havia muita incompreensão na família do Chico em relação ao trabalho do Chico e à missão dele. Havia muita incompreensão. E o José Xavier era um esteio, era um apoio, era um irmão querido, era um trabalhador, era dirigente do Luiz Gonzaga, era presidente, era doutrinador, era um parceirão que o Chico tinha. E logo ele teve uma morte precoce na virada da década 30 para a década de 40 e deixou a sua jovem esposa sozinha e com os filhos. Então foi um momento muito doloroso para o Chico Xavier também. E tem um momento, Bruno, que eu acho que foi um alívio para o Chico, mas que também tem a sua cota de dor. Aí eu já não acho que é uma pequena tragédia, eu acho que é até um alívio, mas não deixou de ter a sua dramaticidade, o seu aspecto de sofrimento pessoal. Por quê? Porque quando o Valdo Vieira chamou o Chico para morar em Uberaba, e o Chico conseguiu a aprovação do Ministério e a transferência do Ministério da Agricultura para atuar em Uberaba, e se deslocou para lá em janeiro de 59, Chico tinha 48 anos naquela oportunidade. E, e para ele foi um alívio, porque as pressões que ele sofria da família, da igreja, dos órgãos jornalísticos de Belo Horizonte, era muito grande. E aí, ao morar em Uberaba, ele encontrou um clima mais agradável. Tanto é que ele diz que se Pedro Leopoldo foi o seu berço, Uberaba foi a sua bênção.
Então, foi para ele um momento muito positivo. Tanto é que teve uma época, Bruno, que soltaram um boato e o Chico ficou bravo. O Chico não ficou bonzinho, não, ficou muito bravo. Soltaram um boato que ele ia deixar Uberaba e ia morar em Franca, ali próximo, né? No Oeste Paulista, próximo da divisa com Minas, ia morar em Franca. E aí o povo de Uberaba, as velhinhas que amavam o Chico, já começaram a chorar, ficaram desesperados. Houve uma comoção pública. E o Chico ficou bravo, falou: não, isso foi mentira mesmo. E tem uma declaração dele refutando isso, porque muita gente ficou muito desesperada com o Chico indo embora de Uberaba. Então, se Pedro Leopoldo foi o berço, Uberaba foi a bênção, o que sugere que ele sofreu muito em Pedro Leopoldo. Mas ainda assim, olha só, ainda assim, parece contraditório, foi um alívio ir para Uberaba? Foi. Mas para uma pessoa sensível e amorosa como Chico, o afastamento dos seus familiares, ele não tinha parentes, ele não tinha pessoas de vínculo familiar, ele conhecia poucas pessoas em Uberaba, ele foi meio desgarrado da sua região nativa, da sua família, dos seus amigos de infância. Então não deixou de ter a sua dor, o seu sofrimento. Ele passou a ser uma pessoa muito mais sozinha. E depois, quando o Valdo sai de Uberaba e vai para o Rio, ele fica mais sozinho ainda, porque eles viviam meio que juntos ali, próximo ao Centro Comunhão Espírita Cristã. Então realmente, ele teve vários desafios. A própria questão da tradução do Evangelho segundo o Espiritismo, que teve atuação de Herculano Pires, nós já falamos disso em outro programa, também foi um processo meio traumático pelo Chico, e logo depois ele teve um infarto, Bruno. E para concluir, podemos citar também os últimos anos, na década de 90 e na década de 2000, onde ele extremamente recluso, muito doente, envelhecido, já não podia conviver com o povo, já não podia desenvolver o trabalho como ele desenvolvia, e ficou muito sozinho também, só com a companhia do seu filho Eurípides e Gino dos Reis, e muito isolado, e algumas pessoas muito próximas a ele, que trabalhavam com ele, mas muito sozinho, muito isolado. Então, é lógico, com a mediunidade dele, ele tinha os amigos espirituais e o conhecimento, a sabedoria, mas para uma pessoa calorosa, ativa, tão trabalhadora como o Chico, foram episódios que, em maior ou menor grau, geraram dificuldades para o Chico, e alguns deles, a gente pode dizer, até pequenas tragédias pessoais, que foram desafios grandes para o grande missionário que foi Francisco Cândido Xavier. Marmo, você falando que também já teve esse aspecto difícil, saída de Chico, do seio da família para Uberaba, né? Rapaz, eu li aquela obra do Clementino Alencar, jornalista, né? Ele fala que, no sentido também da cidade de Pedro Leopoldo, foi uma tragédia, né? Porque a cidade que era muito visitada passou a ficar deserta, né? Com a saída do Chico, então veja bem. Taxistas e hotéis tiveram que fechar as portas. Taxistas pararam de trabalhar ou tiveram uma queda na renda, no salário mensal drástica. E hotéis, porque iam espíritas e não espíritas do Brasil e da América do Sul toda visitar o Chico, numa cidade relativamente pequena, que era Pedro Leopoldo naquela época. E a atividade do Chico e do movimento espírita de Pedro Leopoldo em torno de Chico Xavier agitou muito a cidade, porque o volume de pessoas que visitavam é muito grande. E ativa a economia, né, Bruno? Você vai no restaurante, Exatamente. você vai na padaria, você compra um jornal, você passa alguns dias. Então, a rodoviária, realmente, quando o Chico deixou Pedro Leopoldo, foi um baque terrível, porque ninguém esperava por isso, e foi meio guardado às sete chaves, e muita gente chora a saída de Chico de Pedro Leopoldo até hoje, Bruno. Isso aqui é duro. Até hoje tem gente triste com a ida de Chico para Uberaba, lá em Pedro Leopoldo. Houve essa
a economia também entrou em barafunda, né, Marlon? E sejamos honestos, viu, Marlon? Sejamos bem honestos, né? Cidade de Pedro Leopoldo, só sabemos que existe no mapa hoje por causa de Francisco Cândido Xavier. Né? É isso aí, né? Quer dizer, um filho de sua terra que tornou-se maior que a própria terra, né? É impressionante. Mas, Marmo, agora sim, vamos de cabeça entrar na obra do Chico. Meu querido Leonardo Marmo, na obra do Chico Xavier, para você, qual a que se destaca nessa questão das tragédias, não só pessoais, mas coletivas também? Bom, eu diria, Bruno, que a obra do Chico que mais destaca esse aspecto de sofrimento pessoal mais dramático, individual e coletivo, que a gente pode contextualizar e até usar um nome forte, que é o termo tragédia, eu diria que é a obra do Emmanuel, como nos romances, a obra de Emmanuel nos romances. A trajetória dele, Emmanuel, do espírito Emmanuel, nos seus romances históricos. Por quê? Porque foi muito doloroso para ele, ele anuncia isso no prefácio da obra há 2000 anos, relembrar de falhas, de limitações que ele tinha naquele tempo de senador Públio Lentulus Cornelius. Ele tinha muitas dificuldades e relembrar para trazer o livro trouxe muita dificuldade, trouxe muito o reviver daquele sofrimento. Por quê? Porque o Emmanuel, naquele momento, ele vai vivenciar várias tragédias. Por exemplo, rejeitar a Jesus, pessoalmente, um convite pessoal de Jesus. E está envolvido no processo do julgamento, indiretamente, bem indiretamente. Mas ele estava ali participando do contexto da vida de Pôncio Pilatos, na época em que Jesus foi julgado por Pilatos, e também por Herodes e Caifás, aquele processo todo. Então, o senador Publio Lentulus participou indiretamente, bem indiretamente, daqueles processos que estavam associados ao julgamento e à crucificação de Jesus, conforme o livro Há 2000 anos narra. Então, mesmo que ele não tenha uma participação mais efetiva, uma pessoa com alto grau de rigor na disciplina e na moral, como Emmanuel, certamente traz uma dor muito grande pela atitude dele naquele tempo. Porque é natural que a pessoa pense: eu não poderia ter feito alguma coisa, eu não poderia ter contribuído, os rumos históricos do acontecimento não poderiam ter sido um pouquinho diferentes, pelo menos a minha atitude não poderia ter sido diferente. Então é natural que, mesmo que tendo superado isso e se tornado um grande apóstolo, aquele episódio há 2000 anos, da participação de Emmanuel como senador Publio Lentulus, no contexto dos momentos decisivos da vida de Jesus, certamente foram muito dolorosos, e aquela encarnação ainda teve outras dores, porque ele tem que enfrentar dificuldade com Lívia, e depois vai ter a sua desencarnação quando ocorre a erupção, em agosto de 79, depois de Cristo, do vulcão Vesúvio, quando ele estava na cidade vizinha de Pompeia. E não só isso, se você segue a obra de Emmanuel, ele também vai morrer na arena, nos 50 anos depois, ele vai ter problemas como o escravo Nestório, o escravo judeu Nestório, ele vai sofrer. Depois, ele vai ter aquela vida bem exilada como o padre Manuel da Nóbrega no Brasil, muito tempo depois. Então, segundo alguns dados biográficos, ele tinha uma dificuldade na fala, ele era um pouco gago, o padre Manuel da Nóbrega, apesar de ser um grande intelectual e um grande escritor, mas ele tinha uma dificuldade na apresentação, ele trazia um problema de dicção, que dificultou uma atuação que ele gostaria na área do direito. Então, ele desenvolve a carreira religiosa e vem para o Brasil. Mas não era o primeiro plano dele. Também, a semelhança do que a gente falou do Chico, também se isolou da sua terra natal, dos seus contatos. Mas teve uma atuação muito interessante, porque a gente sempre lembra
que ele ajudou a fundação de São Paulo, que ele participou efetivamente da fundação de São Paulo, mas ele também teve participação na fundação e no desenvolvimento de Salvador e Rio de Janeiro, meio que de leve ali naquela época. Então, uma participação muito significativa, muito embora desterrado, né, distante da sua terra natal. E depois dessa encarnação, segundo algumas informações, essa informação foi menos enfatizada por Chico, então a gente fica no plano das hipóteses, mas se ele teria sido o padre Damiano, que a gente fica meio com ponto de interrogação ainda, mas muitos defendem essa informação. E também teria sido uma reencarnação, Bruno, praticamente no anonimato. Então é interessante, porque ele já estava num nível de maturidade muito grande. E como o padre Manuel da Nóbrega, ele foi um grande administrador, teve poder político, semelhante ao que aconteceu como na sua encarnação no século I como senador. Deixa eu fazer a pergunta, né? Então, a hipótese, uma tese por baixo, mas mesmo assim, essa informação que você deu, que ele parece que teve encarnação no anonimato, é uma que talvez tenha sido até em Belém do Pará, como padre, no É, anonimato. tem essa também, né? Eu tô considerando aqui eu tô considerando a do padre Damiano também já um certo anonimato, porque se Sim, a gente não tivesse essa sim, revelação agora no contexto espírita, passaria totalmente despercebido, porque ele não foi uma figura conhecida, como o padre Manuel da Nóbrega foi e foi um grande administrador, uma pessoa muito importante na política do Brasil, da colônia portuguesa na época, né? Colônia portuguesa Brasil na época. Mas como o padre Damiano foi uma figura apagada para a condição que ele já detinha, né? E ele teria tido, além disso, dessas, uma outra encarnação que passou ainda menos digna de nota, né? Então a gente percebe que o mais importante é o cumprimento do dever e o crescimento espiritual. Porque é bonito ver essa vida do espiritual do Emmanuel, porque o importante é o que ele construiu para si mesmo como Emmanuel. Então ele se torna esse apóstolo depois de 2000 anos de luta. Mas isso não é fácil. E, eventualmente, você está num cargo de maior poder, de maior facilidade econômica, de maior riqueza, de maior saúde física, e, eventualmente, você não está. Mas todas as experiências, numa sequência, num ciclo de experiências, num processo, fornecem incrementos para o espírito imortal. Mas você vê uma trajetória com muitas tragédias. Você vê uma trajetória com muitas tragédias individuais e também coletivas, em especial a do senador Publio Lentz, mas também a do Nestório, e a gente percebe como é difícil a luta evolutiva do espírito imortal. Então, a partir do momento que a gente começa a entender isso, Bruno, essa sequência de reencarnações, a gente começa a dar menos valor aos pequenos fracassos, aos pequenos insucessos, aos pequenos dramas pontuais de uma única vida. Eu lembro também, Bruno, a gente já falou aqui em outras oportunidades, do espírito Aníbal de Silas, na obra Memórias de um Suicida, de Dona Ivone do Amaral Pereira, apresentando a sua biografia total, de 2000 anos. Encarnações, períodos de reencarnação e períodos entre reencarnações, mostrando toda a luta evolutiva do espírito, adquirindo recursos. Então, essa perspectiva da reencarnação, não só pensando nessa, na anterior e na eventual reencarnação futura, mas pensando com uma imagem um pouco mais ampla, uma big picture, uma sequência maior, um número de séculos maiores, faz com que a gente tenha mais senso de mortalidade para superar as decepções pontuais. Emmanuel, realmente, eu acho que é a que traz essa dramaticidade muito significativa. Apesar da gente ver um pouquinho de drama também na situação de André Luiz, na sua chegada ao mundo espiritual, e mesmo no Humberto de Campos, que chegou ao mundo espiritual e começou a escrever e contribuir com a obra do Chico. Eu lembro, Bruno, quando eu li a biografia de Humberto de Campos, aquele texto Irmão X, meu pai. eu tenho também. Humberto Campos Filho escreveu o livro.
E é interessante. E eu li uma outra biografia dele também. E é interessante como a vida de Humberto de Campos foi sofrida, Bruno. A vida de Humberto de Campos foi um calvário, foi uma dor após a outra, e ele superando tudo e sendo aquele grande escritor, dando aquela grande contribuição e ajudando a divulgação da mensagem da imortalidade da alma depois de desencarnado. Então a gente vê essa sequência. Então, eventualmente, como a gente comentou no início, eventualmente a gente tem que encarar a tragédia ou a dor entendendo isso dentro do contexto da lei de destruição, como necessário ao mundo material, mas trazendo incrementos educacionais para o espírito imortal. Marmo, você falando sobre o Emmanuel, né? A sua tragédia lá na Roma Antiga. Quem quiser assistir o último programa com César Perry de Carvalho, Marlon, porque o seu César Perry, ele foi levado a um ambiente espiritual, porque quando era criança ele tinha surtos, falava línguas estranhas, desenhava pinturas da Roma Imperial, e a sua mãe levou para o terreiro de Umbanda, a Conselho das Amigas. E lá um espírito disse que o lugar dele não era ali. Não é? E o César Perry também teve informações, pode assistir o último programa que eu gravei com o César Perry, já que você falou que ele desencarnou também na erupção do Vesúvio, Mármore, né? Informação que o César Perry teve. E aí eu queria trazer aqui, Mármore, eu não vou poder deixar, trazer aqui três obras do Emmanuel, há 2000 anos já, 50 anos depois, e também Ave Cristo, né? Que mostra toda aquela tragédia também do circo romano, Mármore, né? Aquele momento de dor para os cristãos, né? Da morte coletiva no circo romano. Mas vamos para uma obra bem específica agora sobre tragédia, né? A gente falou de Chico, você disse que a obra que se destaca realmente é a obra de Emmanuel, mas a mediunidade do Chico teve uma participação muito grande num evento que foi um evento dramático, que foi um incêndio do edifício Joelma. Eu estava aqui, pessoal, conversando com o Leonardo Marmo antes da gente entrar. Eu sou mais velho que Marmo. Marmo tem 49, eu tenho 59, né? E eu relatei para Marmo que eu estava com a minha avó e o dia inteiro a gente viu aquele incêndio ainda em preto e branco. A TV Globo relatando. E o Marmo já viu essas cenas também, aquele pessoal saindo de um lado para o outro, tentando fugir das labaredas, né? Então, gente se jogando, é um drama. Mas, Marmo, qual é a relação do Joelma com a obra do Chico Xavier? O Chico psicografou, né, mensagens, principalmente de um espírito Valquimar dos Santos. Né? E o Chico traz informações preciosas sobre aquilo tudo que aconteceu no edifício Joelma. Realmente, Marmo, até um filme muito bom, Joelma, 23º andar, estrelado, quem faz o papel de Volquimar é uma atriz brilhante, a Beth Goulart, filha da Anissete Bruno e do Paulo Goulart, né? Um desempenho formidável. Marmo, chegou o momento aqui do programa, fale dessa tragédia do edifício Joelma, extraindo o aspecto espiritual. Essa tragédia realmente foi uma super tragédia. Eu estava lendo uma informação, Bruno, eu tenho até que confirmar se ela é verdadeira, mas me parece que é. Que depois do World Trade Center é a maior tragédia em termos de prédio da história. Então, foi superado pelo World Trade Center. Até o World Trade Center, o edifício Joelma era a maior tragédia em número de mortos. Então, foi uma tragédia terrível e só foi superado pelo atentado de 11 de setembro de 2001 no World Trade Center, aquele famoso atentado terrorista das Torres Gêmeas, né?
que vem pautando, inclusive, vários aspectos geopolíticos da vida da nossa sociedade global até hoje, da política norte-americana, etc. E realmente a tragédia do edifício Joelma foi terrível. E esse filme chama Joelma 23º Andar porque a Volkmar, que você citou, ela trabalhava no 23º andar, e acho que eram 26 andares, então ela trabalhava bem no alto. E isso dificultou muito, porque o fogo pegou muito rápido, foi um curto-circuito no ar-condicionado, logo de manhã, e ela não conseguiu escapar. Ela tentou descer, não conseguiu, depois resolveu subir, na expectativa de ser resgatada por algum helicóptero, a semelhança do que teria acontecido 2 anos antes no incêndio do edifício, que foi outra tragédia, Andrews. Foi um edifício que alguns helicópteros conseguiram salvar algumas pessoas, só que não havia heliporto no edifício Joelma, não havia condições de fazer esse resgate. Então ela ficou com essa expectativa, ela e as amigas, e tentaram subir a partir do momento que não deu para descer. Alguns foram incendiados no elevador, tentaram descer pelo elevador, houve uma pane elétrica e ela tentou pela escada, muita gente foi pisoteada. Enfim, foi uma situação muito dolorosa. E o que eu acho interessante, Bruno, a gente falando de tragédia, de dores assim mais acerbas, exacerbadas mesmo, é que às vezes na emoção e nos pensamentos dos pais, o que incomoda muito é como a pessoa morreu, se ela morreu sofrendo, se ela teve dores, se ela sofreu demais, como é que foi aquele problema. Então fica uma preocupação, uma angústia muito grande nos pais. E no caso de algumas mortes em situações de incêndio, nem sempre o espírito vê as labaredas chegarem, porque ele morre asfixiado. A Volkmara afirmou isso, que ela morreu asfixiada porque, obviamente, você vai consumindo oxigênio, com a combustão muito intensa, diminui o oxigênio, muito CO2, pouco oxigênio, e às vezes a pessoa apaga antes de ser consumida pelas chamas. E isso acaba, mesmo que de forma muito estranha para nós, né? Porque é sempre uma situação muito dolorosa, mas isso acaba sendo, de certa forma, consolador para os pais que têm medo daquela situação da pessoa ser queimada e das dores mais terríveis. Então, a ideia de que a pessoa apagou, perdeu a consciência, ficou comatosa antes do contato do corpo ou do cadáver, no caso, com as chamas, é, de certa forma, consolador, ou pelo menos diminui a dor dos pais. E, obviamente, eu acho que esse é um aspecto muito interessante da obra Somos Seis. Eu estou até com ela aqui, eu tenho até dois exemplares, que não só ela, como outros companheiros que morreram no Edifício Joel, trazem mensagens pelo Chico, e ela fala uma coisa interessante, que devido ao preparo íntimo, ela já estava bem, mas alguns companheiros que não tinham preparo íntimo ainda não estavam tão bem perispiritualmente, porque o perispírito é um corpo sutil, né? O psicossoma, como diz André Luiz, o corpo espiritual é um corpo sutil, então ele é muito suscetível de ser impregnado, impactado pelos tipos de pensamentos, sentimentos, emoções e fluidos que o princípio inteligente, que é o espírito, emana pelo seu pensar, pelo seu sentir, pelo seu relembrar. Então, ela estava bem. Era uma família espírita, ou pelo menos que tinha contato com o espiritismo, simpatizante, mas eles se diziam espíritas, tinham acesso à informação, e ela lidou com a situação, uma vez orientada pelos espíritos, ela lidou bem. Inclusive, ela disse que os espíritos mentores tentaram falar para ela não ficar muito magoada ou levar muito a sério os episódios de violência que foram gerados entre as pessoas tentando fugir. Porque bate o desespero, né, Bruno? E as Pois, pessoas vão passando uma por cima das outras, você imagina. As cenas são terríveis. Imagina o desespero. Né? Tanto é que você falou muito bem, né? Tem gente que se joga
do edifício, né? Uma coisa terrível. Obviamente, ela estava bem, e ao fornecer mensagem para o Chico Xavier, junto com os outros companheiros, e com elementos comprobatórios, isso traz um consolo, traz um bem-estar muito grande para a família. Interessante registrar também que a mensagem do Chico confirma uma percepção mediúnica que a mãe teve dela, porque o irmão já tinha reconhecido ela, o corpo da Volquimar, no Instituto Médico Legal, mas não quis falar para a mãe, porque ficou com medo da mãe ter um ataque cardíaco, ter uma crise e morrer. Então, o irmão, muito inteligentemente, ele disse assim: não, mãe, eu acho que ela está no outro hospital, vamos ao outro hospital. Aí levou a mãe, porque já estaria no outro hospital se ela tivesse algum, algum piripaque lá, e ela já seria atendida. E aí, como ele levou ela ao hospital já com essa ideia, porque já sabia que a Volkmar tinha morrido, em determinado momento, o espírito Volkmar aparece para a mãe e fala assim: não, mãe, ele está enganando a senhora. Eu estou no mundo espiritual e você pode ter certeza, ele tá preocupado com a senhora, por isso que ele não está falando. E a mensagem do espírito pelo Chico confirma isso. Olha que coisa interessante. Confirma essa vivência espiritual que a dona Valquíria, mãe da Volkmar, teve. E isso é muito comum, Bruno Tavares. André Luiz chama isso de mediunidade no leito. Nesse caso, é o espírito que foi que tenta lembrar a pessoa querida, né? Não é a pessoa, não é exatamente a mediunidade no leito de morte, mas é a pessoa que partiu que tenta lembrar alguém querido, que também acontece no livro Missionários da Luz. Tem a mediunidade no leito de morte, da parte da própria, do desencarnante, que começa a ver o mundo espiritual, e tem a pessoa que está desencarnando e tenta avisar uma irmã, um amigo, é muito comum. E nesse caso, a mãe teve um contato espiritual com a Volkmar e a mensagem de Chico confirma isso. A própria Volkmar vem falando desse contato que ela teve com a mãe, confirmando a percepção espiritual que a mãe teve. Pessoal, qualquer pessoa pode assistir o filme Joelma, 23º Andar, com a imagem excelente no YouTube. Procure o filme e vejam que vale a pena. Mas, Leonardo Marmo, uma perguntinha difícil, né? Porque senão é mamão com açúcar o tempo todo, né, Marmo? Você já é um cara brilhante, escritor, escreve artigo. Eu ficar aqui levantando a bola para você dar a raquetada, né? Vamos lá, uma perguntinha aí, uma calça justa para Leonardo Mar Moreira, né? Eu me recordo de uma conversa que eu tive com você há tempos atrás. E vem a calhar do tema que a gente está tratando, né? E que eu acho muito apropriada você trazer a tua visão aqui. Você sabe que o pessoal usa muito no meio espírita um termo que eu não gosto, que é o karma. Tá? Os espíritos explicam a lei de causa e efeito, ação e reação, como na obra do André Luiz, né? Agora, veja bem, Marmo, essa lei de ação e reação, pela gama de informações que você trouxe até agora, não é uma coisa simplista, como muitos querem fazer acreditar, não é? Tem uma complexidade tamanha, né? E, Marmo, você falou no Espírito Humberto de Campos, que traz algumas informações. Eu queria que você se detivesse agora. Você viu aqui, trouxe sobre o edifício Joelma, aquela questão da morte das criancinhas no circo de Niterói. Tá? O Leonardo Marmo não concorda com uma certa visão simplista que é colocada sobre aquele episódio, se ele já revelou a mim, né? Você é, de certa forma, um crítico à abordagem que dão aquele desencarne das criancinhas no circo de Niterói, né? Leonardo Marmo, por quê? O que é que você tem a dizer?
O que acontece é o seguinte, Bruno. Quando a gente tem mortes coletivas, é sempre complexo entender o mecanismo pelo qual elas foram organizadas. Como é que se organizou essa morte coletiva? Então, uma coisa é um grupo de espíritos que errou numa determinada área resolver trabalhar nessa área junto. E, eventualmente, é uma área arriscada e eles estão sujeitos a um determinado risco. É o que Kardec chama do risco do gênero de provas. Você escolhe um gênero de provas que tem determinado risco intrínseco. E você trabalha com amor e tenta quitar as suas responsabilidades, vamos chamar assim, do passado, junto com outras pessoas que podem ter o mesmo compromisso, ou não. Mas, eventualmente, você está naquele trabalho e você tem um risco intrínseco àquele trabalho. Mas, muitas vezes, a discussão de mortes coletivas é feita de uma forma um pouco jogada. Há uma mensagem do Humberto de Campos sobre a questão do circo de Niterói no livro Cartas e Crônicas. Mas eu acho que é uma questão que merece um pouquinho de cuidado dos confrades, porque eventualmente a pessoa pode espiar um trabalho, uma responsabilidade coletiva de forma separada. Ela não precisaria ser reunida no grupo. E a gente fica na dúvida: como foi feita essa reunião? Como foi feito? Os mentores vão provocar essa reunião? Eles vão se dignar a fazer um planejamento reencarnatório para que crianças se reúnam? Como é que se dá essa reunião? Então, não é trivial essa hipótese. Nós precisamos ir com um pouco mais de calma. Tem dois aspectos complicados. No caso de Niterói, você tem um criminoso, ele foi condenado. Existia um rapaz, chamava, o apelido dele era Dequinha, ele foi demitido do circo e ele resolve colocar fogo no circo. E matou mais de 500 pessoas. Incrível, né? Depois ele foi condenado e com a ajuda de dois bandidos, dois comparsas. Ele foi condenado a 16 anos de até uma pena leve, eu acho. Matou mais de 500, Bruno. Foi condenado a 16 anos e mais 6 anos de hospital psiquiátrico. Em 73, ele fugiu da prisão e foi morto a bala. Isso, pelo menos, segundo uma pesquisa rápida que eu fiz. Mas, enfim, neste caso, se há um criminoso, como é que foi feito o planejamento? Fica a pergunta para a gente. Complica. Porque Jesus diz, é necessário que haja escândalos, mas é porque os escândalos vêm. Mas você basear um planejamento de muitas pessoas com base num crime, então é meio complexo. Mas, enfim, de qualquer maneira, quando a pessoa planeja o crime, é possível que os mentores saibam, fiquem sabendo e ajam. É a providência divina. Só que aí, obviamente, aqueles que estão mais sintonizados conseguem, de repente, perceber a influência dos espíritos mentores, de repente não vão no circo, desistem. E aqueles que não estão sintonizados têm mais dificuldade, é uma hipótese. Né? Eu lembro, Bruno, do caso do World Trade Center. Tem um médium que registrou em cartório que ele viu a tragédia do World Trade Center, das Torres Gêmeas. Isso é factível, isso é possível. Por quê? Porque havia o plano na mente dos criminosos. E uma vez os criminosos planejando com muita antecedência, o mundo havia, em tudo que nós fazemos há uma nuvem de testemunha, havia um espírito certamente que sabiam daquilo, e os mentores mais ainda. Então, obviamente, os mentores não podem interferir no livre-arbítrio do criminoso, não podem impedir que ele faça, podem tentar influenciar aqueles que são mais suscetíveis para que outras ações aconteçam e minimizem o impacto, ou que alguns consigam se salvar. Mas ainda assim é complexo. Mas é complexo tanto do ponto de vista da ação criminosa, como foi no World Trade Center, como foi no Circo de Niterói, como é complexo no caso de um acidente aleatório, sem causa premeditada e criminosa de quem quer que seja. Né? Por quê? Porque nós estamos num mundo em que cada pequena ação gera reações que não necessariamente nós conseguimos conceber a sua consequência
num curto espaço de tempo. Então, eu acho que não é um assunto trivial e nós não podemos, não devemos fazer correlações simplistas de causa e efeito, porque nós vamos semear mais desinformações ou Perfeito. nós vamos ter uma postura menos racional, o que não é interessante na constituição da nossa convicção espírita. Às vezes as pessoas falam como se fosse muito óbvio a Óbvio. correlação, Bruno. E a gente não tem informações sobre isso. Só para fechar, o livro pós-Kardec que mais fala sobre o assunto é Ação e Reação de André Luiz. É o que ele mais, é o que o livro espírita que mais explica esse tipo de situação. E mesmo assim, ele deixa claro em várias passagens que ele foi meio que censurado pelos mentores em algumas situações de Perfeito. esclarecimento. Então, a gente não pode ter posturas muito conclusivas nesse assunto, porque os espíritos não mandaram todas as informações sobre o mecanismo pelo qual essas correlações se estabelecem. O que não deixa, Marmo, do caso de Niterói, ser um filão para as análises espíritas, porque esse cuidado com a tragédia coletiva, mas a gente pode lançar um olhar para N casos de tragédias pessoais ali, daquele pessoal que estava ali, no caso de Niterói. Mas você levantou um ponto que é a minha última pergunta aqui, Marco, hoje, que não me passou desapercebido, né? Você falou nas Torres Gêmeas e falou em um médium que deixou registrado em cartório a sua visão sobre a queda das Torres Gêmeas, né? Minha pergunta para você, Leonardo Marmo. Você sabe que existiram médiuns de profecia na história da humanidade. João Evangelista, né? O conde francês Michel Nostradamus. Agora, trazendo um pouquinho mais para cá, para a nossa realidade. O Pietro Baldi, pelo amor de Deus, não quero fazer aqui análise sobre a obra O Baldiana, pelo amor de Deus. Mas o Pietro Baldi, se ele escreveu 16 anos de antecedência. Ele disse, Marmo, que escreveria, a sua última obra seria Cristo. E, assim que escrevesse, terminasse essa obra, estava encerrada toda a sua obra e ele desencarnaria a seguir. E tal aconteceu no ano de 1973. O Pietro Baldi encerra a obra Cristo e desencarna, só que ele deixou isso atestado com 16 anos de antecedência. Nos Estados Unidos da América, está registrado, né, em revistas, jornais, a grande média Gianni Dixon implorou para o presidente Kennedy não viajar a Dallas, onde ele foi vitimado. Né? Mas uma pergunta que eu lhe faço como a última da noite, né? Essas grandes tragédias da humanidade, como você mencionou, o World Trade Center, a mediunidade, ela pode, Leonardo Marmo, né? Antes que essas tragédias aconteçam, o médium vidente, o médium profético, ele pode vislumbrar essa tragédia. Há casos curiosíssimos, interessantíssimos e ainda de difícil explicação para nós. Eu lembro também da Ivone Pereira, que teria visto o Benito Mussolini dependurado. Quando ela viu, era o início da guerra. A Alemanha estava ganhando a guerra e a Itália estava ameaçando entrar junto com a Alemanha. Quer dizer, uma coisa é você prever que a Alemanha vai perder a guerra, outra coisa é você prever que o Benito Mussolini ia morrer naquelas condições. Então é bastante desafiador. Há casos mais fáceis de serem explicados. Por exemplo, Eurípides Barçanufo previu a sua morte, teria marcado na folhinha. Chico Xavier teria dito: eu quero morrer num dia que os brasileiros estejam muito felizes. E quando ele ligou, ele telefonou para o barbeiro, que ele queria estar arrumadinho. Aí o barbeiro falou assim: Chico, eu estou afastado de Uberaba, estou fazendo um serviço, mas, mas eu vou segunda-feira. Aí o Chico falou: não vai dar tempo. E aí ele perguntou: você quer que eu indique alguém? Porque ele queria estar arrumado, né? Ele queria estar
Enfim, era uma preocupação do Chico. E ele fazia barba todo dia e tudo mais. Enfim, então são situações que a gente percebe que o espírito consegue prever sim. Então, há situações mais complexas, há situações menos complexas. Por exemplo, a gente falou do World Trade Center. Se a pessoa planeja, se é um plano, pode dar errado o plano, mas pode dar certo. Então, quando o plano é feito com rigor de detalhes pelo agente ou pelos agentes, se é mais de um, e ele consegue ser bem sucedido, aquele planejamento, claro, já foi previamente elaborado. Então, você tem as ideoplastias, você tem as formas, pensamentos, você tem a tela mental, você tem o projeto, você visualiza aquilo antes de você executar. Então, os espíritos veem isso com muita facilidade, mesmo os espíritos inferiores, quanto mais os superiores. Agora, há casos complexos. Esse do Mussolini é muito complexo. E a gente ainda está engatinhando. Mas o princípio geral a gente consegue entender, né? O princípio geral a gente consegue entender. Se é um caso de planejamento, a pessoa consegue planejar e o mundo espiritual está captando. E, obviamente, há seres do mundo espiritual que agem para evitar determinadas situações, principalmente quando elas impactam a vida de muitos e projetos reencarnatórios que são fundamentais para o desenvolvimento espiritual do planeta. Então, muitas vezes, os espíritos têm que fazer uma ação sempre dentro das leis naturais, sem derrogação das leis, pelo menos segundo a gente consegue entender com base em Allan Kardec, sem derrogações das leis, mas eles conseguem tentar evitar determinada circunstância ou que essa circunstância atinja a esfera de atuação de alguns missionários, algumas pessoas fundamentais para algumas tarefas que o mundo precisa na sua história. Então, os espíritos captam isso e tentam agir. E às vezes eles podem conseguir, às vezes eles podem não conseguir, porque eles estão captando e estão agindo. Eu lembro do livro Sexo e Destino, Bruno, do André Luiz. O irmão Félix fez de tudo para não haver uma queda moral lá no final da primeira parte do livro. Mas não deu certo, ele não conseguiu, porque dependia do livre-arbítrio, da vontade dos agentes. Então ele fez uma operação de guerra, trabalhou até o fim. E mesmo assim houve a falha daqueles espíritos. Os espíritos superiores devem lidar com esse tipo de decepção, desapontamento com frequência conosco, mas os espíritos têm como vislumbrar os nossos projetos, os nossos planos, e isso explica pelo menos parte das previsões. Agora, eu reconheço, e aí todos nós temos que ter muito cuidado para reconhecer, para não cair no fanatismo, que alguns casos são muito difíceis de explicar como é que a pessoa previu, porque não dava, não era uma consequência direta de um planejamento direto, era uma sequência muito complexa de eventos. Então, precisamos avançar mais na compreensão desse parapsiquismo complexo que envolve as profecias. Eu queria agradecer a você. Olha, se teve uma contribuição nesse programa de hoje, que todo mundo sentiu, é que a gente saiu daquela caixinha da coisa clichê, simplista, ao analisar as tragédias e a lei de ação e reação, né? Muito cuidado que a fé da gente é raciocinada, né? E tudo que vem pela mediunidade, a gente passar pelo crivo da razão. Assim fazia Allan Kardec. Tá? Meu querido Leonardo Marmo, você pode fazer a prece? Vamos lá. Deus, nosso Pai, Senhor Jesus de Nazaré, nosso amado Mestre, Allan Kardec, nosso codificador, queremos agradecer a proteção, agradecer a assistência, pedindo que nos ampare, nos auxilie, nos amparem e nos auxiliem, para que nós consigamos continuar no projeto espírita, tentando melhorar nossa contribuição em relação ao movimento, mas principalmente melhorar a nós mesmos, vivenciando efetivamente a transformação moral. Muito obrigado, Senhor, pela proteção, muito obrigado pela oportunidade, que a gente possa avançar no estudo espírita, no estudo do Evangelho e no estudo das realidades espirituais, que assim seja.
Bem, meus queridos amigos e irmãos, mês que vem estaremos aqui com Leonardo Marmo, com mais um programa. O mês de dezembro, a gente vai trazer algo de Jesus na obra de Chico Xavier. Não sabemos o que ainda, né? Quero dedicar esse programa ao Espírito Imortal da minha mãe amada, minha mãe Eva. Mamãe, fiz 59 anos agora, nesse mês de novembro, e agradeço a tu sempre pela oportunidade da reencarnação. Leonardo Marmo, hoje eu estou feliz por dois motivos, né? Aqui agora estou gravando com você online, mas rapaz, eu vi hoje à tarde, né? Graças a Deus, o Atlético escapou do rebaixamento, vai continuar na Série B. O Atlético merece todo o meu respeito. Tem outro time aí que escapou também, né, Marmo? É, tem o Coelhão. O Coelhão, realmente, eu espero que o Coelhão esteja mais forte ano que vem. E, e eu vou falar uma coisa para você, Bruno Tavares. Se o menino Ney jogar o que ele jogou contra o Palmeiras, o Santos não cai. Neymar jogou muito. Eu assisti Santos e Palmeiras. Eu assisti também, Marmo. Estou com você. Estou com você. Não há um jogador como o Neymar. E o Ancelotti não é burro. O Ancelotti não vai cometer esse crime de lesa de esportividade, viu? Ele vai levar Neymar, né? Tá Isso é bom? polêmico, Bruno Tavares, isso é polêmico. Marmo, o Chico Vai Xavier ter gente que vai diz. discordar da gente. Agora eu estou vendo que você está seguindo o conselho do Chico Xavier, né? Chico Xavier disse que a gente deve colocar o amor, no sentido maior da palavra, em vários navios, né? Porque se um naufragar, tem os outros. Você coloca os dois pés aí no Coelhão e no Cruzeiro, né? É, e se eles começarem a perder, eu arrumo outro rápido, Bruno Tavares. A gente tem que ter. Atlético. Pessoal, por que essa predileção minha pelo Atlético? Porque o pessoal da SAF do Santa Cruz aqui hoje, Leonardo Marmo, né? Tem um vínculo muito forte com o Atlético, né? Administraram o Atlético e hoje estão no meu Santa Cruz, é por isso. Marmão, um abraço, viu? Tudo de bom. Boa sorte aí nessa empreitada.